Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o impedimento secreto à oração. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 12, 14 e 15. O 12 faz parte da oração que o Pai nos ensinou e diz assim: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Até aí. Nós sabemos que a oração da fé fará com que as próprias montanhas, se necessário for, sejam desarraigadas e lançadas ao mar. Mas Deus também fala de uma condição que, em não sendo cumprida, não somente poderia estorvar o atendimento da oração, mas também poderia ser motivo do perdão divino ser negado ao homem. Jesus proclama que a oração só poderá ser feita legitimamente por aqueles que livremente perdoam os seus devedores. Sem isso, toda oração é em vão. Há pessoas que foram injustiçadas e desenvolveram um espírito de amargura. Semelhante espírito torna absolutamente impossível o recebimento de resposta à oração. Jesus, falando da necessidade de um espírito perdoador, disse aos seus discípulos que se um irmão pecasse contra outro 7 vezes num dia, se arrependesse e pedisse perdão, deveria ser perdoado. Jesus previa que as pessoas tenderiam a adotar a atitude de, ao terem perdoado 1 ou 2 vezes, estariam justificados ao recusarem mais perdão. Essa desculpa não seria válida, pois se o irmão pecasse 7 vezes e se arrependesse, deveria ser perdoado. Pedro tinha a opinião de que deveria haver um limite ao perdão. Então perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E antes que Pedro pudesse se recuperar do choque, Jesus contou a parábola do credor incompassivo. Contou que um servo que devia 10.000 talentos e não conseguiu pagar, foi até o seu senhor implorando misericórdia. E porque o senhor era compassivo, perdoou-lhe a sua dívida inteira. Quando, porém, um conservo seu ficou-lhe devendo 100 denários, esse servo incompassivo o agarrou pela garganta, exigindo que pagasse tudo. Isso não sendo possível, o servo incompassível lançou o infeliz ao cárcere. Quando, pois, o senhor deles ficou sabendo dessa ingratidão, sabe o que ele fez? Deu ordens para que o servo que se revelou incompassível não recebesse misericórdia, mas que fosse entregue aos verdugos até que tivesse pago tudo. E Jesus acrescentou em seguida: Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Mateus 18, 35. Jesus praticava aquilo que pregava. Depois de tanto sofrimento, após suportar a zombaria da multidão, de receber a coroa de espinhos e de ser pregado na cruz para sofrer horas de agonia, ele ainda pôde levantar os olhos ao seu Pai Celestial e orar em prol dos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus fez do perdão uma condição prévia absoluta para as orações serem atendidas. Mas por que ele atribuía tanta importância ao perdão? Porque aqueles que exercem o perdão somente poderão agir assim, se tiverem o amor de Deus derramado no seu coração. Somente aquele que tem amor desse tipo é digno
de remover montanhas. Conforme disse Paulo, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 2. A importância dos cristãos terem um relacionamento correto com outros cristãos é claramente demonstrada no Sermão da Montanha. Neste, Cristo ensinou que se alguém chegasse ao altar com sua oferta e se lembrasse que seu irmão tinha algo contra ele, deveria deixar a sua oferta diante do altar e ir imediatamente buscar reconciliação. Depois, poderia voltar para oferecer a sua oferta. Deixar de buscar a reconciliação com outros membros do corpo de Cristo é um grave delito contra os princípios nos quais se baseia o governo divino. De fato, Cristo faz a declaração solene de que aquele que se recusa a se reconciliar com seu irmão deveria ser considerado um pagão. Uma das mais belas ilustrações do perdão acha-se na história de José. Poucos homens já foram tratados pior pelos seus próprios irmãos do que o jovem José. Vendido como escravo, o moço foi tirado da casa em tenra idade e levado cativo para um país estrangeiro. Lá, ficou sujeito a duras provações e tentações. E por causa de uma acusação maliciosa e inteiramente falsa, foi lançado ao cárcere, onde ficou por longos anos. Chegou, porém, a hora em que José teve condições para executar plena retribuição aos seus irmãos, que não lhe mostraram misericórdia. Optou, porém, por lhes mostrar bondade em troca do mal que tinham feito contra ele, e ao fazê-lo, recebeu a bênção divina acima de todos os outros. Aquele que faz a oração da fé precisa também estar disposto a enfrentar e vencer as tentações inerentes ao transportar montanhas. Os montes têm sido frequentemente o local de encontro para os santos serem provados. Foi no Monte Moriá que Abraão encontrou a prova suprema da sua vida, ao pedir-lhe Deus renunciar a Isaque, seu único filho. Mas a firmeza de Abraão em aguentar a prova valeu-lhe o cognome de pai da fé. Foi no Monte Carmelo que Elias desafiou os profetas de Baal, reconduzindo Israel a Deus com as palavras: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. E lá, diante do povo, justificou ele a sua fé em Deus, num Deus sobrenatural, quando, em resposta à sua oração, do céu desceu fogo e consumiu o sacrifício. Cedo ou tarde, os cristãos irão enfrentar as mais sutis tentações do diabo, o orgulho e a ambição. Não devemos, porém, buscá-la, nenhuma vantagem a em nos colocarmos no seu caminho. Foi por isso que Cristo nos ensinou a orar: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eis aqui a antecipação divina ao mal e a libertação dele, antes que nos enlace. Pessoas buscam a Deus e depois que as complicações as envolveram, sem compreenderem que se houvesse orado mais cedo, talvez as tivessem evitado. Provérbios 27, 12 diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e pagam as penas. Há um lugar de segurança e proteção do mal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. No Salmo 91, temos a prometida libertação dos ardis de Satanás. Jesus ensina que melhor seria que os homens orassem antes, para ficarem livres da tentação, do que socorridos depois
que ela os engolfasse. Com os discípulos, nem tudo ia bem. Iriam passar pela maior crise das suas vidas. Em breve, surgiria o traidor e sobre eles cairia pânico e confusão. Entretanto, durante aquele precioso tempo em que poderiam se fortalecer para enfrentarem a tempestade que sobre eles desceria, continuavam dormindo. Cristo interrompeu a sua própria oração, num esforço para torná-los conscientes do perigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De nada, porém, isto valeu. Os discípulos continuaram a dormir. Os milicianos armados vieram e eles despertaram para cair em grande confusão. Pedro, em pânico, negou seu mestre e chorou amargamente por esse ato de covardia. Seu grande erro fora não ter orado quando ameaçado de tentação. Não deram ouvidos às palavras de Jesus: vigiai e orai, e continuaram a dormir enquanto seu mundo lhe ruía aos pés. A admoestação para vigiar e orar destina-se aos cristãos de todos os tempos. Prever o mal e evitá-lo através das advertências prévias dadas por Deus. É uma lição ensinada repetidas vezes nas Escrituras Sagradas. Os filhos de Israel, nos dias de Josué, tinham alcançado algumas vitórias notáveis. Mesmo assim, foram levados por meio de um ardil a fazerem aliança com uma tribo dos habitantes de Canaã, o que Deus expressamente proibira. Caíram na armadilha, porque com o júbilo da vitória negligenciaram buscar o conselho do Senhor. Josué 9:14. Davi tinha o hábito de inquirir o Senhor antes de tomar cada decisão. Certa vez, Saul veio à cidade de Keila, a cidade de Davi, onde ele estava morando. Davi tinha motivos para se sentir seguro naquela cidade, pois conseguiram uma grande vitória em favor dos cidadãos. Mas quando perguntou ao Senhor a respeito, foi advertido que esses cidadãos o trairiam e que ele deveria escapar. Também Neemias era um homem poderoso em oração. Os inimigos, no entanto, se opunham a ele e ridicularizavam seu trabalho. Certa vez, procuraram ardilosamente lesar a sua reputação, ao enviar-lhe secretamente um mensageiro para persuadi-lo a procurar refúgio, por causa de uma suposta trama para matá-lo. Mas Deus revelou que a história toda era fraudulenta, uma tentativa de desacreditá-lo aos olhos do povo. Neemias era um homem que sabia evitar as ciladas do inimigo. Sabe por quê? Porque sabia obter respostas às suas orações. E que, através dessa admoestação, nós também possamos prever o mal e evitá-lo. Sabe como? Vigiando e orando. E em nome de Jesus, que você possa, então, desfrutar no melhor de tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento apresentamos a Ti os nossos inimigos, os nossos adversários. E é a Tua palavra que nos diz: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Nós também, Pai, neste momento, pedimos em primeiro lugar perdão pelos nossos pecados. Liberamos o perdão para aqueles que nos maltrataram, aqueles que nos disseram uma palavra dura, aqueles que nos prejudicaram, aqueles que intentaram mal contra a nossa vida. Nós liberamos o perdão para todos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que é a Tua palavra que diz que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o Senhor também não poderá nos perdoar. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, nós estamos aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua advertência e apresentamos ao Senhor todos aqueles que intentaram contra a nossa vida, aqueles que nos prejudicaram. Mas nós sabemos, Pai,
que foi o inimigo que agiu na vida deles, mas independentemente disso, nós liberamos o perdão para cada um deles, em nome de Jesus. Não deixamos o nosso coração qualquer tristeza, raiva, mágoa, amargura, qualquer sentimento em relação a cada um. Visita-nos, Pai, nesta manhã e que cada um possa, nesse dia que se chama hoje, desfrutar do melhor do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor esteja contigo nesse dia. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia.